humana, cai em si, provoca verdadeiros banquetes celestiais de alegria. Não dá nem para a gente imaginar como é a celebração desses anjos ou desses seres multidimensionais diante da consciência que volta a si, que cai em si, que é achada e que é encontrada pelo amor sublime e eterno. A seguir ele conta aquela parábola da dracma. A ovelhinha tinha se perdido e sabia que estava perdida. E gritava lá nas beiras dos precipícios, na noite escura, querendo que alguém a tirasse de onde ela não sabia sair sozinha, nem achar por ela próprio caminho. E o pastor Cristo Jesus vai e a apanha e a leva. E ele diz, é grande essa alegria, porque mais vale achar um que estava perdido do que 99 que dizem que não precisam de coisa nenhuma. Aí ele conta a história da mulher que também perdeu uma dracma no meio de 10 que ela tinha, perdeu uma. E fez como as mulheres costumam fazer, procurou tudo, não importando a hora, e de madrugada ou qualquer que fosse o momento, até achar. E quando achou, no dia seguinte reuniu as amigas e gastou uma fábula até para celebrarem a dracma que ela tinha encontrado. E não há uma relação de causa e efeito entre necessariamente o valor da dracma e a festa que ela cria com as amigas para celebrar essa perseverança que encontrou, esse desejo que achou, essa vontade que, enfim, foi e tomou posse daquilo que era seu e trouxe para o seu próprio cuidado. E aí Jesus diz, nos céus é a mesma coisa. Igualmente haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um ser humano que estava perdido como essa dracma, perdido sem saber que estava perdido, sem ter consciência de si mesmo. Como a dracma não tinha consciência, não tinha percepção, não tinha a ânima animal da ovelhinha que sabia que estava na noite escura perdida, a dracma é aquele ser humano que está perdido e não sabe que está perdido, que tem valor e não conhece o seu próprio valor. E Jesus disse, olha, achá-la e trazê-la como unidade monetária para dentro do meu tesouro e do meu recurso tem um valor simbólico extraordinário. Por isso, anjos celebram comigo o que vocês murmuram como religiosos. Os anjos, em contraposição a vocês, celebram diante de Deus. O que vocês reclamam tem uma equivalência absolutamente diferente diante dos seres celestiais, que é o gozo, o júbilo, a alegria, pela empatia desses seres celestiais com o amor de Deus e com a compaixão divina e com a necessidade humana de ser encontrada, de ser buscado e de ser achado. Aí ele conta uma terceira história nessa sequência, que nós já vimos na quinta passada, uma introdução sobre o ambiente histórico, o que significava ter uma herança antecipada e várias coisas que está tudo gravado aqui no YouTube que eu falei na quinta-feira da semana passada. E depois, no dia de ontem, falei sobre Jesus e as circunstâncias, em relação a esse mesmo episódio, que hoje deve ser a parte 5, eu creio, dessa sequência, Jesus e as circunstâncias. Aí eu mostrei como o Pai de Jesus, o Pai apresentado de maneira simbólica, ou alegórica, ou arquetípica, aqui nesse texto de Lucas 15, o pai dos dois meninos, do que foi, do que ficou, era uma expressão do Pai de Jesus, o meu Pai, o meu Abba, o meu Paizinho, o meu Daddy espiritual e eterno. E como ele
age do jeito que os verdadeiros pais amorosos e confiantes fazem, como o meu fez comigo quando eu, semelhantemente a um pródigo, fui embora e comecei a sair de casa aos 15 anos e, de fato, só voltei depois dos 18, quase com 19, já para o processo final da minha conversão. E ontem eu falei de como Deus age, não necessariamente através de gritos, vozes, falas, explicitudes, mas como frequentemente e mais frequentemente do que a gente pode sonhar ou imaginar, ele age usando circunstâncias, como a gente viu aqui. Primeiro foi a circunstância do rapaz ter gasto tudo e ter visto que o que o pai levara a vida inteira para amealhar, ele podia gastar em meses, como gastou, consumiu nos devaneios, na dissolução, em tudo. Logo, logo a circunstância ensinou a ele, assim ensinaram a ele, o significado do esvaziamento daquilo que supostamente a gente chama de valor. E a gente diz que tem significado e que é aquilo que nos daria razão para viver. A primeira manifestação da voz das circunstâncias foi o esvaziamento do conteúdo daquilo que o moço pensava que iria durar para sempre e não durou um verão. E acabou. E quando acabou, ficou um vazio de tudo, de gente, de amizades, de oportunidades. Os vazios foram se acumulando, a terra era distante, tudo tinha sido dissipado, ele tinha perdido todas as suas soluções pessoais e consumido todas as coisas, e aí veio um segundo elemento que foi a fome. E chegou para todos. Quem tinha reserva sobreviveu, quem não tinha começou, como ele, a passar necessidade. A necessidade fala, a necessidade grita, dependendo da pessoa. Tem gente que na hora da necessidade fica tentando culpar terceiros. Também eu só estou nessa situação por causa da conjuntura mundial. Aí começa a culpar outro. Eu também só estou nessa situação porque meu pai não foi pai o bastante para ter dito e imposto um limite. Não, por essa porta você não sai. Mesmo que eu já fosse maioríssimo de idade, mas a culpa é dele que me deixou vir. Devia saber melhor do que eu. Ou arranja qualquer outra desculpa. A culpa também é daquele meu irmão mais velho, que é um chato horroroso. Por causa dele é que eu tive ânimo adicional para largar tudo e vir para cá, onde eu me arrebentei todo. Tem gente que não consegue enxergar a relação de causa e efeito entre o que produziram e o que amealharam, entre o que semearam e o que colheram. Não conseguem perceber que o bumerangue que está voltando é aquele mesmo que eu lancei e que fez a sua volta, está me atingindo. Tem gente que não consegue fazer essa leitura das circunstâncias. Esses são difíceis demais de serem ajudados, porque nem na calamidade eles conseguem perceber, nem no grito do megafone das circunstâncias divinas eles conseguem ouvir a voz de Deus, da sabedoria ou da realidade. E aí é dificílimo, quase impossível ajudar essas pessoas que nem na hora da necessidade conseguem olhar para si próprias. E aí vem um outro elemento circunstancial. A necessidade deixou uma marca nele, ele começou a pensar. Quando, em primeiro lugar, acabou tudo, ele disse, epa, e agora? Procurou alternativas. Viu que a conjuntura era global. Só não estava passando necessidade quem tinha feito reservas. Ele não tinha nada. Tinha consumido tudo, da pior e mais idiótica forma possível. E agora ele tinha recebido um terceiro toque violento.
das circunstâncias que foi a necessidade. A necessidade o faz pensar, refletir, que ele precisava de uma dissolução. Não. Que depois de tanta dissolução, ele precisava de uma solução. Aí ele vai procurar uma solução. E buscou os cidadãos da terra. Buscou se agregar, é a palavra usada. Se jungir, se filiar, se irmanar, ser acolhido, ser bem tratado por algum dos cidadãos da terra. Quem sabe até gente que tenha participado das festanças que ele deu, mas ninguém tinha interesse nele. Afinal de contas, ele não se apresentara àquela terra distante, àquela sociedade, como um trabalhador que estava ali empreendendo. Ele foi ali para gastar. E ele foi ali para se dissolver, para se dissipar. E para dissolver e dissipar outros juntamente com eles. Então, quem é que, em sã consciência, iria querer essa pessoa ao lado dela? Só alguém que tivesse algo muito insignificante, do tipo, se ele se der bem lá, bom para ele. Se ele se der mal lá, problema dele. Não me afeta. Eu vou mandá-lo para algo que não terá consequências contra mim. Eu sou o empreendedor local, o dono daquela fazenda de criação de porcos. E o mandou para guardar os porcos. Guardar, não deixar porco fugir. Veja de onde esse cara veio e aonde esse cara está. E ali, o verso 16 diz, ele começou a invejar os porcos. Esses porcos estão gordos. Eles comem. E sou eu que trago a comida de manhã, de tarde, de noite. Não falta nada, eles estão cevados. E eu aqui estou morrendo de fome. Mas nem a comida dos porcos ele tinha permissão de comer. Até o que lhe parecia o mais indigno de todos os serviços e a mais indigna de todas as identificações possíveis, nem aí nesse ambiente que, segundo a cultura dele, era de uma indignidade total, ele conseguia encontrar qualquer que fosse o benefício, ninguém lhe dava nada. E como eu já disse hoje anteriormente, ele teve minimamente a bênção de não se auto-vitimar, transferindo a culpa para terceiros. Ele podia agora aqui, como eu já disse anteriormente, ter culpado o pai por tê-lo deixado ir, como eu vejo toda hora acontecer, o cara praticamente espanca a família, mete medo em todo mundo, as pessoas ficam apavoradas. Eu estou usando um caso extremo, deixam ir, vai. Mas quando tudo dá errado, a culpa é de quem deixou ir, porque o sujeito não se enxerga e ele é vítima o tempo todo de tudo. Não dá para ajudar a gente que se auto-vitima. Preste atenção, o sujeito que se auto-vitima, eu tenho repetido isso milhares de vezes na vida, é inajudável. Não dá. Quem transfere culpas não encontra soluções. Quem transfere culpas não encontra soluções. Ele podia ter culpado o irmão mais velho por ser um chato, ele podia ter culpado o pessoal que comeu, bebeu, dissipou, consumiu tudo junto com ele, dizendo, poxa, pensei que alguns deles pelo menos eram meus amigos, ou que algumas daquelas muitas mulheres que eu contratei tivesse se afeiçoado a mim e dito, olha, está acabando, é melhor você parar, guarda um pouco para o teu futuro. Mas ninguém me disse nada, a culpa é desses caras que não sabem nem se alegrar com quem está pagando a conta e transferem a responsabilidade. O auto-vitimado é uma coisa horrorosa, é o prato que o diabo adora, é o do ser auto-vitimado. Aí ele podia ter culpado os cidadãos daquela terra também, como tem gente que faz.
Vim parar também num país desgraçado, que na hora em que as coisas ficaram ruins, ninguém me deu a mão. Não tem ninguém humano. Não tem ninguém com empatia nessa terra. Como eu também estou cansado de ver acontecer, e não há solução para essa pessoa que caiu nesse nível também de dissolução psicológica a ponto de não conseguir fazer nenhuma leitura crítica acerca de si mesmo. Ninguém lhe dava nada. Mas a bênção desse rapaz é que ele podia ser um idiota, mas ele não cometia esse abuso, porque a autovitimização é nojentamente abusiva. Em 99% dos casos é abusiva. Tem pessoas que são vítimas porque foram desde indefesamente na existência vilipendiadas, abusadas, maltratadas e usurpadas de tudo que possuíam. Mas você observe que na vida real, em geral, essas pessoas que sofreram inocentemente não se tornam autovitimadas. Essa que é a grande manifestação paradoxal. Eu também observo nas estatísticas de meio século de observação da existência que muitos desses que foram desde da mais tenra idade abusados são justamente aqueles que se levantam, se põem de pé, não olham para as circunstâncias, nem para os pais que tiveram ou que não tiveram, nem para as ajudas que deveriam ter tido e não lhes chegou, nem para os abusadores, nem para nada, se levantam e vão à luta e vencem. Agora, os autovitimados, em geral, são esses que existiram sob domos e proteções e bolhas. São esses seres que não se prepararam para trabalho, para nada, só para gastar, despender, para consumir, só para possuir, não para o esforço de quem trabalha e conquista alguma coisa. Os seres mais autovitimados, em geral, são aqueles que viveram dentro de uma bolha e quando a bolha é estourada, como foi aqui o caso desse rapaz, na mesma hora eles começam a tentar achar culpados globais, culpados circunstanciais, culpados relacionais, culpados nas figuras parentais, culpados para todos os lados e não se enxergam. Esse indivíduo, nem Deus consegue ajudar, é o que Jesus diz, quando compara aqueles religiosos que reclamavam por tudo, que não gostaram de João Batista porque jejuava muito, e não gostavam de Jesus porque era feliz, alegre e convivia com todos. Jesus disse, olha, gente como vocês, nem Deus consegue ajudar. Porque vocês estão de mal com todas as soluções possíveis e para encontrarem soluções é necessário que a gente enxergue a nossa parte no processo. Eu só consigo encontrar soluções para a minha vida quando eu enxergo a minha parte nos processos. E aqui no caso dele, não havia parte a ser compartilhada com mais ninguém. Todas as iniciativas, decisões tinham sido usufruto do livre-arbítrio dele. E graças a Deus, esse indivíduo não tentou fazer nenhuma projeção para ninguém, nem tampouco para Deus, como eu vejo gente fazendo também Deus. Por que que Deus permitiu? Por que que Deus consentiu? Deus não é Deus, Caio? Deus não é bom, Caio? Se Deus é Deus e se Deus é bom, por que que Ele não me impediu? Por que que Ele não quebrou a minha perna na hora que eu ia sair de casa? Por que que Ele não me aleijou
de modo que enquanto eu estivesse aleijado por muito tempo, eu viesse a pensar e ele mesmo tivesse impedido que essa tragédia me acontecesse. Afinal de contas, eu sou tão inexperiente, eu cresci dentro daquela bolha, não estava acostumado com o mundo, nem com a terra distante. Cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Não vai dizer que você não sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando, porque boa parte de vocês faz exatamente assim quando as coisas dão errado. Onde estava Deus? Por que Ele não me esbofeteou, não me quebrou, não me aleijou? Por que Ele não me impediu? Ah, pelo amor de Deus, acorda, meu irmão. Aí, pois bem, graças a Deus, no caso desse moço, ele saiu lendo as circunstâncias, foi vendo que algumas coisas ele patrocinou e outras coisas foram circunstâncias e conjunturas que independeram dele, como a fome global, como a escassez para todos, mas que a culpa e a responsabilidade era dele, que saiu de casa com uma fortuna e em pouco tempo se esvaiu de tudo, porque dissipou tudo, porque entrou em dissolução, porque gastou, porque acabou. E ele não transferiu para ninguém a responsabilidade do que fez. Minimamente essa dignidade ele manteve no coração. Que foi o que o salvou. A única coisa que, concernentemente a mim e a você, como seres humanos, pode iniciar o processo da nossa salvação é a nossa própria responsabilização. Eu vejo gente assim que quer posar de inteligente, de filosófica, de não sei o quê, mas eu vou ouvindo o que eles têm a dizer. No fim, todo mundo culpa a Deus. Culpa a Deus. Deus, mas por que isso? Por que Deus não impediu? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia de tudo, podia tudo, entendia tudo, estava presente em tudo, por que ele consentiu que eu fosse livre? Praticamente gostariam que nessas horas, e só nessas horas, nunca antes, só nessas horas, depois que se arrebentaram por inteiro, é que eles gostariam que Deus os tivesse criado com uma programação, um algoritmo de um robô que fizesse só o que estava programado, só nessa hora. Mas se isso tivesse de fato acontecido com eles e um dia eles tivessem tido um pequeno lampejo do significado de ser livre, do exercício do livre-arbítrio, e eles não tivessem essa qualificação dada por Deus de arbitrar a própria liberdade, eles ficariam com ódio desse Deus que os criou programado dentro de uma cadeia algorítmica para fazerem só o que estava planejado. Então são pessoas que tanto faz como tanto fez. É gente que, quando me chama para discutir um tema dessa natureza, eu digo, não vou não. Você tem razão. Não importa para que lado se converse, você tem razão, como eu já disse a vários. Viva com a sua razão. A culpa é de Deus mesmo, a culpa é do mundo, a culpa é de toda a sociedade, a culpa é da existência. Você já nasceu com créditos que não lhe foram trazidos. A culpa é de tudo mais. A culpa é dos anjos que não te socorreram. A culpa é de quem você queira que seja, porque com você sempre será assim, sempre haverá transferência, você nunca vai se enxergar, portanto você nunca será salvo de si mesmo. Nem da sua situação. Eu espero que para alguém essa palavra que na minha boca é uma repetição, esteja sendo útil para alguém, de algum modo e de alguma forma. Mas graças a Deus, esse indivíduo não fez essa transferência para ninguém nem para coisa alguma. Ele olhou, ponderou, avaliou e falou: a responsabilidade é toda minha, por qualquer que seja o ângulo, o aspecto ou o prisma da visibilização
a responsabilidade é inteiramente minha, direta e indiretamente. É tudo relacionado à estupidez por mim praticada. Se você não tiver essa capacidade de ler as circunstâncias com realismo, de não se fazer de vítima, de não ficar dando beijinho em si mesmo, coitadinho de mim, ai meu Deus, ninguém para cuidar de mim, ainda me deixaram tudo e eu gastei uma fábula e ninguém ficou, ai, como está entupido de gente em volta de nós. Não tem jeito para essas pessoas, não há o que se possa dizer, não há instrução que se possa trazer, não há ensino que se possa conceder, não há ajuda, nem mão estendida, nem braço de socorro que se possa, de fato, estender para essa pessoa, oferecer a essa pessoa. Esse tipo de gente é inajudável. Esse moço, todavia, que teve a graça de ler as circunstâncias, de ver a idiotice dele nas conjunturas, e de ver a não culpabilidade do cenário mundial e que tudo tinha a ver com o esbanjamento dele. Do contrário, se ele tivesse vivido com um mínimo de cuidado, de autogestão, ele iria atravessar a fome e as circunstâncias que vieram para todos, e alguns estavam vencendo. Ele só não venceu porque se derrotou antes da calamidade chegar. Ele era a sua própria calamidade. Quando o indivíduo não enxerga que ele é a sua própria calamidade, aí fica muito difícil ajudar essa pessoa. Graças a Deus, esse não foi o caso dele, por isso ele foi ajudável. Só por isso ele foi ajudável. Como diz o verso 17, então, caindo em si. E como eu disse ontem, era o que eu iria e vou falar hoje, sobre esse cair em si, que começa a partir de uma leitura realista das circunstâncias, que continua quando a gente não transfere culpabilidades nem para pessoas, nem para conjunturas, nem para circunstâncias. Quando a gente entende a insensatez, a idiotice, a burrice, a arrogância, a soberba, a ilusividade, o espírito de miragem e de fantasia por nós cultuado, buscado e desejado, para cujas fantasias nós nos entregamos e nos esvaziamos de tudo e perdemos todos os recursos objetivos e subjetivos para a própria subsistência. Se você tem pelo menos esse olhar, já é o primeiro passo para você ser ajudável pelos céus e ajudável na terra. Do contrário, nem os céus podem te ajudar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nem os céus podem te ajudar. Olha só, caindo em si. Para cair em si, em primeiro lugar, tem que haver essa capacidade de autoenxergamento, essa autoanálise, essa autopercepção e essa não transferência de culpabilidade, essa adulteza mínima de viver. Não, eu sou sujeito responsável por todas as minhas decisões. E elas foram idióticas, e agora as consequências são trágicas. E são minhas, e eu não tenho ninguém para quem transferir. E é hora de eu me enxergar. Olha só onde eu estou. E aí começa um segundo processo dessa salvação mental, psicológica, espiritual, existencial desse indivíduo. Ele começa a lembrar, ele começa a recordar. O cairmos em nós mesmos não só nos faz enxergar o que nós criamos contra nós mesmos na existência, mas também
Quando a gente começa a fazer esse loop, a fazer esse looping de autopercepção, de cognitividade, de autoenxergamento, a segunda coisa que acontece é que você começa a se lembrar. Lembrar o que você tinha, o que você teve, o que você podia, como a vida estava toda arrumada, organizada para você prosseguir. Como não havia ninguém de fato molestando você. Você podia não ser amigo do seu irmão, nem ele seu amigo, mas ele estava lá, fazendo o trabalho dele, na solidão dele, no esquisitismo dele, na idiosincrasia dele, na antissociabilidade dele, estava lá. Com os amigos chatos dele, mas ele estava lá. E o seu pai, você não tem nada para dizer dele, um homem bom a quem você humilhou, ofendeu, desejou morto. Começa a lembrar da tristeza do pai, lembrar daquele repartir de haveres. Você quer a sua liberdade? Vá. Está aqui, é seu, a porta está aberta. As pernas são saudáveis. A autodeterminação parece que você tem de sobra. Então vá. Começa a lembrar de que lugar ele escolheu e por que escolheu. Por que que ele foi para Ibiza da proximidade da sua alternativa, para um lugar onde ele podia gastar, torrar tudo como ele quisesse. Ele podia imaginar nessa terra distante que ele era um cachorro de coleira andando de 4 pela rua porque tinha alguém para levá-lo e milhares para rirem e aplaudirem porque ele tinha grana enquanto tivesse grana. Tudo é aplauso. Começa a lembrar da fanfarrice idiótica da existência dele. Aí o pensamento, a memória vão tomando conta. O indivíduo fora de si faz morrer todo o senso de memória de gratidão. Lembre disso, por favor. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Se a maioria soubesse disso, com consciência, não chegaria onde chega em termos de tragédia pessoal. Porque a ausência dessa memória de gratidão, mesmo no pior momento da nossa existência, quando a gente ainda consegue ter, caindo em si, a primeira coisa que a gente encontra é a memória de quem nós minimamente fomos, de quem nós tivemos, dos que conosco estavam, dos que nos ajudaram, dos que fizeram esforços em nosso favor, dos que nós humilhamos, daqueles que nós abandonamos, do que nós deixamos para trás por deliberação pessoal. Se essa memória de gratidão do que eu já tive, se pelo menos isso não me visitar, não há nada que também possa me salvar. É preciso que haja um resgate em mim. E esse resgate em mim só acontece se eu olhar para mim, se eu cair em mim. É esse cair em si é que salva esse indivíduo. Começa a trazer à memória ele tempos passados. E quando ele começa a trazer à memória esses tempos passados, ele começa devagar e lentamente a recuperar o que eventualmente ainda lhe possa dar esperança. Ainda lhe possa dar esperança. Ainda lhe possa dar esperança. Aí é o que ele diz. Meu Deus! O primeiro sinal vocalizado e explícito de que ele tinha voltado a ele mesmo. De que ele tinha, como eu disse ontem, deixado esse mundo de sonâmbulos. Como eu disse ontem, a maioria da humanidade existe em estado de sonambulismo funcional. Mas sem autopercepção nenhuma. É gente que não se enxerga nunca. Por isso o mundo é esse caos que a gente tem.
e governado por gente que não se enxerga. Presidentes do mundo que só enxergam da cara para fora e tudo que dizem é mentira e só o que inventam dizer e que não tem nenhuma relação de paridade com a realidade. Esses são os que te governam, esses são os que você obedece e é assim que você vive. E a maioria vai sendo tangida por esse espírito que atua nos filhos da desobediência, seguindo sonambulamente no curso deste mundo, sem nunca caírem em si. A salvação desse indivíduo foi a leitura da realidade, foi a recuperação da memória de gratidão do que a ele um dia foi oferecido, e a terceira particularidade foi a perspectiva de que, eventualmente, apesar de tudo, aquele pai que se despedira dele com lágrimas nos olhos, em silêncio, mais doído do que qualquer dor, eventualmente poderia ser o mesmo que, com graça, misericórdia e bondade, o acolhesse como um trabalhador. Ele nem teve a ousadia de imaginar que o amor de Deus, que o amor do Pai dele, era infinitamente maior do que o que ele pudesse conceber no seu estado de tragédia pessoal profunda, como esperança mínima de alguma bondade que do Pai ele pudesse receber para ser apenas um dos muitos trabalhadores da fazenda ou da propriedade do seu pai. Aí ele lembra, olhando para o babuge, para os porcos, para a pocilga, para o chiqueiro, ele lembra: quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura e eu aqui morro de fome. A primeira coisa, meu Deus, eu sou um louco. A pior vida, a vida mais simples do trabalhador menos qualificado do meu pai, ainda é carregado de fartura, de abundância, de alimento saudável, de bons tratos. Até o mais humilde de todos os serventes na casa do meu pai vivem bem. E eu, que sou filho dele, estou aqui morrendo de fome. Nem a comida dos porcos me é permitido que com ela eu tente pegar babugem menos babado para comer alguma coisa. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Estômago doendo, a fome ou faz do indivíduo um assaltante, um revoltado, um odioso, um auto-vitimado, um ser transferente de toda a culpabilidade para os outros e que se acha dali para frente independente de qualquer compromisso com a prática do bem e diz: a fome justifica que eu mate, eu assalte, eu roube, eu faço qualquer coisa, como tem muita gente que se estriba na fome para fazer qualquer negócio e matar e atravessar qualquer um, desde que ele não morra de fome. E também tem uma grande maioria que pensa assim e que se auto-justifica assim e que continua perdido assim e assim ficará para sempre, porque enquanto assim forem não há salvação nem solução para eles. Esse indivíduo, todavia, teve a bênção de não recorrer a nenhum tipo de auto-justificação que supostamente lhe desse validação para a prática do mal aonde quer que ele estivesse ou na terra distante. Ele só conseguiu imaginar a bondade do Pai transferida como gesto de fartura, de generosidade, de saúde, para aqueles que o serviam independentemente de qualquer natureza. Porque aparentemente na casa do pai dele tinha gente humilde, mas ninguém era classificado pelo que sabia, pelo que não sabia. Todo mundo podia comer o mesmo pão com toda a fartura.
porque a mesa estava posta para todos na casa do Pai. Essa é uma reflexão, se não chegar à sua mente, você que um dia já provou a bondade do Pai e foi embora, o caminho de volta tem que incluir esse tipo de memória de uma gratidão passada, de uma recordação exata, o que também define a natureza do caráter acolhedor do Pai. Aí ele toma uma decisão e diz: levantar-me-ei. O cara estava prostrado lá e disse: eu aqui prostrado só vou cair para o lado amanhã, depois de amanhã, algum dia morto. E aí os porcos é que vão me comer, eu serei comida de porco. Porque porco, com fome, adora um bom defunto humano. Eu já vi porcos comendo corpos humanos lá no Rio Acari, atrás da fábrica de Esperança. Quando uma vez o tráfico de drogas matou uma família, um pai, uma mãe, e proibiu a população de enterrá-los. E às margens do Rio Acari, eu não sei hoje em dia, mas naquele tempo, nos anos 90, havia várias criações de porco na lama, na beira do rio, todo poluído, que era praticamente um rio que se tornara uma vala negra, fétida. E os porcos eram criados ali, e aí deixaram os dois corpos desse casal sem ser enterrado, e os corpos foram sendo comidos pelos porcos esfaimados, porque também proibiram de alimentarem os porcos para que eles comessem os corpos. O cara olhou aquela cena para ele e disse: daqui a um dia eu vou ser a comida desses caras. Levantar-me-ei, o que eu estou fazendo aqui ainda? Chega de idiotice. Eu vim com as próprias pernas para cá, eu voltarei com as próprias pernas para o lugar de onde eu vim. Você tem que assumir essa decisão. Eu vim com as próprias pernas para cá, eu voltarei com as próprias pernas para o lugar de onde eu vim, porque a responsabilidade é completa e inteiramente minha, e tão somente minha. Levantar-me-ei. Isso é uma postura de um início, de uma atitude de metanoia, de mudança de mente, que começou nas circunstâncias, foi se afunilando para a compreensão dele, aí chega num nível de pessoalidade de memória, de lembrança, de bondades esquecidas, a uma avaliação imediata com as consequências finais que estavam para chegar na existência dele. Diz: enquanto sobra a minha energia, deixa-me colocar em pé, sem culpar ninguém. Eu vim com as próprias pernas, eu vou voltar com as próprias pernas. Você tem coragem, você tem hombridade mínima, você alcançou esse nível básico de mudança de mente, de metanoia, de arrependimento, de resetting mental, de ponderações acerca da própria idiotice pessoal. É algo de uma riqueza extraordinária quando alguém atinge minimamente esse nível de autopercepção e diz: levantar-me-ei, vou sair daqui. Porque tem gente que diz: ó Deus, manda alguém para vir me tirar daqui. Você sabe muito bem como é que é. Você já fez essa oração muitas vezes, não é? Ó Deus, envia alguém para vir me tirar daqui, manda os teus anjos para me carregarem num tapete mágico, ou nas asas de um disco voador, até a casa do meu pai. Ó Deus, faze agora a tua parte, tu não vês que eu estou pedindo, é a tua chance de me provares que tu és Deus mesmo para mim, é a tua chance de mostrares que tu me amas. Meu Jesus, tem gente assim o tempo todo,
cria o caos e depois diz, ó Deus, enfia a tua mão e me tira desse caos. Olha, você tem energia o bastante. Você tem energia o bastante, você tem energia o bastante para sair daí. Você mesmo, você mesma, ainda tem energia. Levante-se. Quem tem a energia mental para avaliar, para pensar, para ponderar, para se auto-julgar, e quem tem o mínimo de dignidade para não transferir para Deus, nem para anjos, nem para pai, nem para irmãos, nem para ninguém, nem para a sociedade, nem para nenhuma natureza de existência, quem entende que livre-arbítrio traz suas consequências e livre-arbítrio também carrega as suas demandas. E a demanda do livre-arbítrio é que eu me enxergue, e a segunda demanda do livre-arbítrio é que em me enxergando, entendendo e avaliando, eu me levante. Eu me ponha em pé. É a minha hora, é a sua hora de fazer alguma coisa. Pare! Pare com isso, ninguém vai te ajudar, entendeu? Sobrou energia o bastante para você se ajudar. Levante-se daí. Ele, antes de se levantar, imaginou a cena inteira. Qual foi a imaginação? Ele se viu. Ele se olhou, ele saiu de si. Uma coisa extraordinária quando a gente cai em si. Preste atenção. Uma coisa extraordinária quando a gente cai em si é que a gente ganha uma espécie de visão dissociativa de si mesmo e olha como se estivesse fora de si, para si, naquele estado no qual se viveu fora de si. E só conseguem olhar para si mesmos como se estivessem de fora e enxergar o modo de vida que viveram enquanto existiram fora de si, os que de fato caíram em si, porque essa é uma das primeiras prerrogativas de ter caído em si, é esse enxergar-se de fora e perceber o cenário da nossa própria idiotice, praticada pela voluntariedade dos nossos caprichos. Aí surge uma imaginação profética nele. Surge uma imaginação profética nele. E ele olha para o alto. Surge uma imaginação profética. E ele começa a criar um caminho mental. A metanoia produz a construção de um caminho mental de restauração. A metanoia produz a reconstrução de um caminho mental de restauração. E ele imagina tudo isso. Olha a imaginação dele no verso 18, também no verso 19. Tudo isso é a imaginação. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi. A imaginação profética projetando no pai bondade, amor, misericórdia, que no pai havia de sobra muito mais do que ele jamais tinha entendido. Irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus. Eu pequei contra os céus, pai. E pequei também diante de ti e da vida e da existência. Eu assumo, eu pequei contra os céus e diante de ti, contra o teu amor. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Não sou. E nem peço que tu me incluas nessa qualificação de proximidade, de intimidade, de acolhimento. Nem peço um lugar na tua mesa, nem peço um lugar na tua ceia, nem peço um lugar nas tuas vizinhanças e proximidades. Recebe-me, ao menos, como um dos trabalhadores sem nome, daqueles que fazem um trabalho tão no extremo da propriedade que eventualmente não se sabe nem o nome deles, como eu
Falo de mim mesmo, que não sabia o nome de muita gente que trabalhava e te servia e trabalhava para fazer a minha vida mais fácil enquanto contigo eu vivi. Mas eu nunca me interessei por ninguém, mas me trata hoje, pelo menos, como se eu fora um desses trabalhadores anônimos da ponta da propriedade, mas que mesmo aí comem ainda pão com fartura. Porque eu já não sou digno de ser chamado teu filho, nem de carregar teu sobrenome, nem de ter qualquer associação contigo. Por favor, recebe-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. É só o que eu peço. Me dá um lugar de trabalho, porque na tua casa quem trabalha é tratado com dignidade. Isso tudo é a imaginação profética dele. Porque quando você vem de onde esse cara está vindo, e tem muita gente que vai me ver, vai me ouvir, como tem gente me vendo e ouvindo, na mesma circunstância, e que tem que fazer essa viagem inteira do cair em si. Eu já repeti aqui 3 vezes hoje, ontem eu tinha falado várias vezes a respeito dessas circunstâncias que te trazem até essa hora do cair em si. E hoje eu já falei aqui do que é preciso quando você vai caindo em si, dessa memória grata, da recuperação da realidade generosa do passado, da bondade com a qual se foi tratado, do que já se teve e foi desperdiçado. E aí o desenvolvimento dessa imaginação profética do bem. E ele constrói um cenário a partir das impressões da vida inteira que o pai deixara nele. O pai era um homem bom, infinitamente melhor do que ele tinha querido admitir, e até o dia de hoje ele não tinha ainda enxergado-o plenamente. Sabia, todavia, que ele era melhor do que tudo que ele tinha experimentado ou conhecido até então. Por isso a imaginação profética dele imaginou a chance de um acolhimento mínimo. Quando você cai em si, não se esqueça, ao invés de autovitimização, deixe crescer em você a imaginação profética produzida por essa gravidez da bondade de Deus, crescendo numa gestação de imaginação profética na nossa mente. Pode, deve ter algum lugar na beirada do acolhimento divino para mim ainda, apesar de mim, porque apesar de eu ser quem eu sou, ele continua a ser quem ele é. Eu não sei nem exatamente a extensão da bondade dele, mas sei que ele é bom o bastante para me deixar comer e ter um lugar de trabalho. Porque eu agora entendi que sem trabalho ninguém come com dignidade mesmo. E aí, depois do exercício dessa imaginação profética, vem a ação profética. No verso 20, e diz, então, levantando-se. Porque tem gente que fica só na imaginação e não sai do lugar. Ah, eu perdi a chance. Deus é tão bom. Meu pai é tão misericordioso. E fica ali naquela lamúria absolutamente inconsequente, sem resultados, sem atos, sem fruto, sem boas obras, sem ação, sem pôr-se em pé. A mudança de mente produz ação. A mudança de mente gera essa imaginação profética do amor, do acolhimento, e produz ação correspondente. Produz ação correspondente. Por isso o verso 20 diz, e levantando-se foi. E levantando-se foi. Não é hora de ficar mais não sei quantos dias refletindo sobre o assunto. Deus não pede de você longos arrependimentos, Ele demanda de você arrependimentos qualitativos.
Quando a verdadeira metanoia entra na gente e a mente da gente vai sendo alterada conforme você já recebeu de explicações dezenas de vezes dadas por mim mesmo a você, uma das coisas que se produz é ação, e ação imediata. Não é o colocar-se num estado de meditação sofrida para sempre, porque isto não vai te salvar também. Vai apenas abismar a sua vida numa depressão sem cura. Então, se o cair em si alcançou você com toda a realidade, com as memórias da gratidão, com a recuperação mínima do amor e do acolhimento do Pai, através dessa imaginação profética, então agora que você já concebeu essa possibilidade, ponha-se em pé e vá. E levantando-se foi. Não foi para a vizinhança do seu pai, não foi para a aldeia mais próxima da casa do seu pai, não. Ele foi para a casa do Pai. Para viver com as consequências, fossem elas quais fossem. Todavia, ele sabia que na casa do Pai nada seria pior do que ele tinha conseguido criar para ele próprio. E que na casa do Pai o pior que se tinha a oferecer ainda era bom, digno e saudável. Então ele foi para a casa do Pai. Ele só não imaginou é que o Pai nunca desistira dele. Isso ele jamais tinha imaginado. Assim como meu pai nunca desistiu de mim, nem minha mãe, nem minha família. Eu me lembro que eu estava lá no Rio, os meus amigos tinham sido presos, 30 e tantos, 33, levados para Ilha Grande, que naquele tempo também era prisão política. E era a pior prisão que havia no Brasil, era ir ser mandado para Ilha Grande. E você podia ser mandado para Ilha Grande no regime militar se você fosse apanhado com um baseado na mão. Ou uma mutuquinha desse tamanho, você podia ir para Ilha Grande e ficar lá, sabe Deus quanto tempo, porque a comunicação era difícil e o interesse no teu livramento era nenhum. Sob aquela ditadura. Nos anos 70, 69, 70, 71, 72, 73, que anos horrorosos da ditadura. E aí, meu pai, sabendo que eu queria voltar, e eu mesmo tinha ligado, dito, olha, eu quero voltar, não sei como. Eu estou no Rio, vocês estão no meio da floresta amazônica. Só dá para eu voltar se for de avião. Mas meu pai, que tinha sido um homem rico, se fizera pobre por deliberação, por livre-arbítrio, e porque queria se identificar com os simples e os pobres da terra. É uma coisa que você, por exemplo, nunca vai entender na sua vida, nessa era de teologia da prosperidade, do domínio, da arrogância, da ostentação. Um santo como meu pai é uma figura alienígena para a maioria de vocês. Eu senti que ele estava com uma dor no coração. Ele disse, meu filho, infelizmente eu não tenho nem dinheiro para lhe mandar a passagem, mas eu vou pedir ao seu tio Renato, que era o irmão mais velho dele que morava no Rio, para conseguir com o Hugo, que era um outro parente, que era da aeronáutica, uma passagem de FAB para você vir. Sai às 4, 5 horas da madrugada. Aí lá o meu tio falou com o Hugo conseguiu uma passagem para mim e eu fui? Não, eu tinha fumado tanta maconha, tinha tomado tanto bagulho de todo tipo, e ninguém conseguiu me acordar 4, 5 horas da manhã, nem para ser salvo eu prestava. Aí não fui, eles foram para o aeroporto, ninguém conseguiu avisá-los. Naquele tempo não era como hoje, que você fala para o outro lado do planeta num call, vendo a face do indivíduo, não paga nada, é aplicativo.
Era tudo uma fortuna. E meu pai nem mais telefone, ele que era um homem de bens e bens e bens e bens, tinha se reduzido a um estilo de vida, morando numa choupana praticamente, na beira do Igarapé de Manaus. Tudo que não tinha era telefone na casa dele. Aí ele pegou o carrinho dele, que era feito com motor de uma Honda 1000, pequenininho, e foi para o antigo aeroporto da Ponta Pelada com a minha mãe e meus 3 irmãos, as minhas 2 irmãs, Sueli e Aninha, e o Luiz, que já está com Jesus desde os 19 anos de idade. Foram me esperar. E o meu primo Zé Fábio. Ficaram lá, sai todo mundo do avião e nada. Sabe quantas vezes isso aconteceu? E eu não fui? 4. Na quarta, quando chegou a 4ª vez, meu tio perdeu a paciência, o tio Renato. Com toda a razão, ele falou: não, eu não vou dormir, nem você vai dormir. E quando deu 3 e pouco da manhã, ele me colocou num DKV que ele tinha, me levou da rua Anita Garibaldi, em Copacabana, nas vizinhanças do bairro Peixoto, para o aeroporto do Galeão, que não era ainda o internacional, era o aeroporto da aeronáutica, da Força Aérea. Aí fica comigo em pé numa fila, eu dormindo em pé, doidão, para lá e para cá, que dificuldade. E entrei no avião, fui dormindo naquele banco de madeira, que era dos aviões da FAB daquele tempo. Levava horas para viajar, chegar do Rio a Manaus, ainda parava aqui em Brasília, que era só barro. E depois chegamos no Amazonas e pela 5ª vez lá estava meu pai, com a minha mãe, com as minhas 2 irmãs, o meu irmão e o meu primo José Fábio. Porque eles não tinham jamais desistido de mim. Não tinham jamais desistido de mim. Estavam só esperando que eu caísse em mim. Porque eles jamais tinham desistido de mim. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, mas psicologicamente falando profunda, embora simples, que ensina o caminho da restauração da mente, da alma, da vida, da atitude, do comportamento e das práticas da existência, tenha alcançado a mente e o coração de muitas pessoas. Que essa tua simplicidade seja poderosa para trazer muita gente à autoconsciência, acordá-los desse estado de sonambulismo. Eu te peço, Pai, eu volto a minha face a ti e te imploro que muitos sejam acordados desse estado de desmaio funcional, dessa zumbificação funcional, desse sonambulismo funcional, tangidos pelo príncipe deste mundo, pelo espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, os quais andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, andando conforme e segundo o curso deste mundo, se fazendo por natureza filhos do juízo, filhos da ira, filhos do sofrimento, filhos da miséria por conta própria. Permite que o teu Espírito produza essa imaginação profética do teu amor e que eles se ponham em pé e iniciem essa viagem na direção da casa do Pai. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, gente querida, os tiktokianos já caíram aqui há alguns minutos e eu quero agradecer a todos vocês, tiktokianos. Os que sobraram aqui, corram lá pro meu YouTube, tá bom? Corram para lá. Tchau. Ó, terminou a live hoje, foi o dia em que deu menos gente. Só 2.000 pessoas passaram por aqui, isso é incomum. A gente tem uma média de 6, 7, 8, às vezes até 9.000 pessoas aqui. Mas bem-vindos todos os que vieram. E eu quero agradecer aos que estão aqui comigo
no YouTube, agradecer de todo o coração a você que chegou hoje aqui comigo. E você está vendo passar aí na sua frente, só o pessoal que está no YouTube é que está vendo. Quem estava no TikTok, ou eventualmente se fosse o Instagram, não veria nada. Porque aqui no YouTube que a gente funciona como se fosse uma televisão, com gerador de caracteres, está passando aqui, ó. Para quem está me vendo no YouTube, está vendo um Pix pessoal passando aqui, escrito Caio e Adriana. São os que pedem para participar da nossa vida, e a Adriana colou aqui algumas pessoas para eu agradecer desses últimos dias, de ontem para hoje. O Carlos, muito obrigado, Carlos. A Shirlene, que ontem eu falei que era quase todo dia que ela assiste alguma coisa aqui, ela manda uma contribuição, como também o Vander, como o Marcos, obrigado, Marcos, como a Rejane, muito grato, Rejane, querida. E outros, deixa eu ver aqui, esses aqui eu acabei de ver. O José, que é muito frequente também aqui conosco. O Jota, muito obrigado, Jota. Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, João. Muito obrigado, André, pela sua participação. Você, Léo, obrigado, querido. Obrigado de novo, Jean, que também é bem regular aqui com a gente. Obrigado, Ana Paula, Deus te abençoe. Vinícius, obrigado. Paulo, muito obrigado pela sua generosidade. Outro José aqui com a gente, obrigado, Deus te abençoe. E outros que estão sempre aqui conosco, e não deixam de vir nunca, como você, Vitor. Muito obrigado, Vitor. A Shirlene, como eu disse, não falta. Está aí outra vez. O Robinson, outra vez. O Roger. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado mesmo. Eu fico com meu coração extremamente grato ao Senhor pelas ajudas que vêm de vocês, como do Carlos, que sempre participa aqui com a gente. Que Deus os abençoe. Um beijo para você também, Denilson. Muito obrigado. Um grande beijo. Eu de coração agradeço, juntamente com a Adriana, a todos vocês. Tem um outro Pix que passa aí, que é um CNPJ, tá vendo aqui, não é? O CNPJ é pessoa jurídica, é para ajudar o meu ministério. É para você se associar ao que a gente faz aqui, que sozinho eu não consigo fazer. Só aqui no meu imediato eu tenho que ter pelo menos 2 pessoas trabalhando ali dentro. Corta para lá, corta para cá, ajeita aqui. Tem muita coisa que acontece enquanto eu estou falando. Vocês veem que às vezes eu fecho os olhos, é porque eu não quero me distrair com quem veio aqui para ajeitar uma câmera, aproximar, para focar melhor, porque alguma coisa aconteceu e como eu não tenho nada escrito, tudo sai da minha mente, do meu coração. Eu fecho até os olhos para não ser distraído pela movimentação, nem ficar preocupado se houve alguma coisa que quebrou. Pois bem, esses que são os meus amigos associados, cooperadores, ajudadores, são os que enviam para esse CNPJ. Envie para esse CNPJ, porque você vai estar ajudando a fazer o que aqui acontece acontecer. Tá bom? Está aí o CNPJ, você anota e você manda. Tem outros que dizem, eu gosto mais de outras formas de contribuição. Aí escreva caiofab.com.br, enter, fez isso, caiu no blog, e aí tem contribuição aí em cima. Clique nesse onde o cursor está piscando, entrou, passe o verde, e chegue aqui nesse ambiente onde tem o Banco Santander, o Banco do Brasil, com as contas e os CNPJs para você fazer depósito ou transferência bancária. E embaixo tem mais opções de contribuição. Clicou, passou o verdinho, caiu aí nos mesmos bancos, é a mesma coisa, mesma conta, mesmo CNPJ. E embaixo você acha
os cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo, para fazer uma contribuição única ou aquela programada mensalmente que você consegue fazer nos cartões. Embaixo o PagSeguro, que todo mundo sabe como usar. Para quem está no exterior, tem muita gente, por exemplo, uma quantidade brutal de pessoas assistindo no norte da África e em lugares que você nem imagina, nas proximidades da China, na Europa toda, nos Estados Unidos, gente assistindo na Palestina, gente assistindo em Israel, tem amigos assistindo no Egito, gente em todos os lugares assistindo. Podem usar o PayPal para enviar a sua contribuição, caso desejem associarem-se àquilo que a gente faz aqui. Como eu digo todo dia, eu não consigo fazer sozinho, sem a ajuda de todos os que estão nos ajudando. Ontem mesmo eu tive uma conversa aqui com o pessoal do time e verificando que nós ainda somos muito poucos para a quantidade de trabalho que eu gero e que não dá para o time, com os que estão aqui, os que estão no Rio, os que estão em São Paulo, os que estão em Santa Catarina, nem a soma de todos eles dá para fazer tudo o que eu produzo. Não dá para recortar, tem coisas que estão se acumulando por anos, porque a gente precisaria no mínimo dobrar o tamanho desse time para conseguir tentar ir chegando perto do que eu produzo todo dia, mas eles se esforçam, mas não conseguem. É muita produção para que eles consigam recortar, colocar em todos os lugares, enviarem por todos os meios e caminhos, e e-mails e aplicativos, e isto e aquilo. Enfim, precisa de mais gente, por isso precisa de mais recursos. Por isso eu peço, não só ore por nós, mas contribua usando esses caminhos que já apareceram hoje aqui nesse screen, passando bem na sua frente como CNPJ, que você anotou e pode usar. Eu vou parando hoje por aqui com você, o meu dia também está particularmente cheio, eu ando muito ocupado e extremamente exausto. Não sei se dá para notar, mas eu ando trabalhando muito e preciso de mais ajuda, porque eu sozinho não dou conta de tudo. Eu preciso de você e preciso que você participe como um colaborador da nossa vida. Receba meu beijo, meu amor, minha gratidão e a minha oferta de oração por você e de compromisso por trazer a palavra mais límpida, mais justa, mais cristalina, mais verdadeira da parte de Jesus, como palavra de Jesus, pura, simples e original, para o seu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.